Voltamos para a nossa revisão. Agora vamos resolver a questão 2. Como eu já havia dito no vídeo anterior, trata-se de uma questão de estatística. E cada vídeo eu vou gravar uma questão no total de 8 questões. Então vamos lá. Essa questão de número 2, ela trata de uma medida chamada medida de dispersão. E se você perguntar o que são as medidas de dispersão, que é o desvio padrão, que é o desvio médio, que é a variância e o coeficiente de variação, a finalidade delas é medir o grau de irregularidade de uma amostra. Ou seja, quanto maior for a medida de dispersão, mais os elementos se distanciam da média, consequentemente, menos regular é a amostra. Você nota que nessa questão ele tem um comando. Qual o comando que ele deu? Ele pediu, determine qual dos produtos apresentou vendas mais regulares. Então, quanto mais regular for uma determinada amostra, menor vai ser a sua medida de dispersão. O que ocorre é que nessa questão, ele citou uma medida de dispersão, que é o desvio padrão. E o aluno ele pode ter uma interpretação equivocada em querer marcar como resposta correta a soja, pois o desvio padrão da soja é o menor dos desvios padrões. O problema que eu faço aqui nessa questão são duas observações. Uma, que nós estamos falando de unidades diferentes. A outra, que as médias também assumem valores o quê? Diferentes. Então, o desvio padrão, ou a variância, ou desvio médio, nesse caso, não vai servir para determinar, pelo menos diretamente, o grau de regularidade dessa amostra. Então, eu tenho que recorrer a uma medida de dispersão chamada de coeficiente de variação. Então, se, por exemplo, eu for calcular o coeficiente de variação de uma determinada amostra, eu vou pegar o desvio padrão dessa amostra e dividir pela média da amostra em questão. Por isso que eu disse para vocês que eu não vou precisar do desvio padrão diretamente. Eu continuo precisando dele, mas como artifício para achar uma outra medida de dispersão chamada de coeficiente de variação. E você me diz, por que esse coeficiente de variação ele não se preocupa com as unidades? Eu digo, a resposta é simples. Se você fosse, por exemplo, calcular o coeficiente de variação do arroz, você teria que pegar o desvio padrão do arroz, que foi de quantos quilos? 400 quilos, e dividir pela média mensal de produção de arroz, que foi 8.000 quilos. Você percebe que é possível cancelar quilo com quilo. Você percebe que o valor que eu vou encontrar aqui, ele está livre de unidades. Se você dividir 400 por 8.000, isso vai dar 0,05, que em porcentagem é 5%. Isso mesmo. Eu estou dizendo que o desvio padrão do arroz é 5% da sua média. E é esse o objetivo do coeficiente de variação. É indicar a porcentagem que o desvio padrão é da média. Lembrando que o coeficiente de variação, assim como o desvio padrão, também é uma medida de dispersão. Ou seja, quanto menor for o coeficiente de variação, mais regular é a amostra, pois menos os elementos se distanciaram da média. Então, o que eu vou fazer aqui é calcular o coeficiente de variação do arroz, do leite, da soja, do açúcar e do milho. E, dentre esses elementos, o que tiver menor coeficiente de variação vai representar a amostra mais regular, tá bom? Então, como é que eu devo proceder? Se você for calcular o coeficiente de variação do leite, você vai querer determinar quantos por cento o desvio padrão da produção de leite é da sua média de produção. Então, você teria que pegar 300 e dividir por 2.000. Mas só que você pode usar uma outra expertise. Como o seu objetivo em si não é achar o coeficiente de variação do leite, da soja, do açúcar e do milho, é achar o menor, é querer saber se é menor ou maior que do arroz, por exemplo. Como o coeficiente de variação do arroz é 5%, o que é que eu vou fazer? Cara, eu vou calcular 5% do coeficiente de variação do leite, ou da média do leite, que é quanto? 2.000. Se você calcular 5% de 2.000, você tem que ver que 5%, na realidade, é como se fosse metade de 10%. Então, na realidade, você pode dizer, cara, eu vou calcular 10% de 2.000, que é só dividir por 10, e em seguida eu divido por 2, que assim eu vou achar 5% de 2.000. Então, quanto é 10% de 2.000? Divide por 10, 200. Se você for pegar metade disso para poder achar 5%, vai dar 100.
Você percebe que o desvio padrão do leite deveria ser 100 para o coeficiente de variação dele ser 5%. E o desvio padrão do leite não é 100, é 300. Isso significa dizer que esse desvio padrão do leite é mais do que 5%. Isso quer dizer que o coeficiente de variação do leite é superior ao do arroz. Então, com certeza, a amostra mais regular não é do leite. E eu vou replicar esse raciocínio. Vamos tentar agora sem escrever nada. Quero calcular 5% de 10. O que é que eu faço? 10% é 1, metade de 1, 0,5. Então, 0,5 é 5% de 10. Perceba que 0,5 é inferior a 1,5. Isso quer dizer que o desvio padrão da soja é mais de 5% da sua média. Então, como o coeficiente de variação da soja é superior do arroz, a soja, com certeza, não é a amostra mais regular. Até agora, quem está sendo a amostra mais regular é o arroz, pois ela apresentou menor coeficiente de variação. O açúcar, eu vou calcular 5% de 5 mil. Calculo 10%, que é só dividir por 10, que dá 500. Pego metade de 500, que dá 250, e percebo que o desvio padrão que tem aqui é 600, ou seja, 600 ele é superior a 250. 600 é superior a 250. Ou seja, isso significa dizer que o coeficiente de variação do açúcar é mais de 5%. Já que se fosse 5%, ele teria que ser não 600, e sim 250. Então, quer dizer que a amostra de açúcar não é mais regular do que a de arroz. Então, até agora, a amostra mais regular, a amostra que menos se distanciou da média foi do arroz. E por último, do leite, eu vou calcular 5% de 12 mil. Eu calculo 10%, que dá 1.200, divido por 2, dá 600. E eu estou notando que 600 também é menor do que 1.800. Ou seja, 1.800 é mais de 5% da média. Então, o coeficiente de variação do milho é maior do que o coeficiente de variação do arroz. Como o coeficiente de variação do arroz é o menor de todos, isso mostra que a amostra de arroz é a mais regular de todas. Então, o gabarito dessa questão é exatamente a letra A. Na próxima questão, vamos revisar uma questão de análise combinatória. Então, não perca o nosso próximo vídeo.